Amém. Deixa eu só achar um negocinho rapidinho aqui. Enquanto isso, eu declaro na vida de vocês sabedoria, eu declaro que vocês têm discernimento de espíritos, eu declaro que vocês conseguem ver a movimentação do Senhor, vocês conseguem entender as armas corretas para serem usadas. Eu declaro em nome de Jesus que vocês têm revelação das Escrituras, que o Espírito atrás da letra da Bíblia se revela para vocês, que ele se mostra que Espírito que é. Vocês têm a visão do Senhor, vocês têm a audição do Senhor, vocês conseguem sentir o que o Senhor sente. E por isso que vocês estão continuamente alegres, porque vocês se reconhecem como filhas, sabem que Ele é a proteção, que Ele é o escudo de vocês e da família de vocês. Na casa de vocês nunca vai faltar o alimento. Vocês vão ter para ter em casa e para dividir. Vocês vivem o tzedakah, vocês vivem os 3 pilares do relacionamento com Deus, que é a Techuvá, o Tzedakah e o Tefilá, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus todas essas palavras sobre a vida de vocês e a casa de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, antes de eu começar a palavra, eu quero, eu ia dizer parabenizar, mas nem tem nada a ver comigo e sim com Jesus, né? Mas eu tenho certeza do quanto o Senhor se alegra em nos ver nessa reunião em pleno feriado, né? Porque cada mulher que tanto teve na reunião da tarde quanto agora à noite. Porque a gente sabe que, independente das circunstâncias, da dificuldade, né? Foi uma escolha nossa estar aqui. E esse é o dízimo do dia para o Senhor. Porque o que tem de mais valioso para o Senhor diante de nós? Se nós já somos dele, as nossas decisões é o que tem de mais valioso, né? Eu resistir ao que está ao redor de mim e decidir escolher por ele. É um dízimo do dia. Esse é o dízimo do dia, porque a gente ficou um horário à tarde, um horário à noite, e isso é muito importante a gente se posicionar quanto a isso, né? Eu estava comentando com a Fábio que quando eu fui viajar agora em maio, né? A gente foi viajar e o meu marido ele decidiu que nós viajaríamos na quinta-feira, né? Na quinta-feira ele decidiu viajar. E aí eu falei para ele, tudo bem, a gente vai depois das 3. Só que ele conseguiu adiantar as coisas dele, né? Até ia passar na casa da Jana, pegar a bike do esposo, daí ele falou, não precisa mais, então olha, a gente pode sair mais cedo de casa. Eu disse, não, a gente vai sair depois das 3, porque era como estava combinado, e você sabe que eu tenho um compromisso. Ele não resmungou, né? Mas a gente sabe que dá aquela resistência, né? Estava tudo pronto, as malas tudo no carro, todo mundo prontinho, sentado no sofá esperando a reunião do Tropa de Elite acabar para a gente viajar. E por quê, assim? Porque eu respeito os compromissos dele. Então eu tive que sentar com ele e várias vezes ele arrumou o que fazer sem querer na quinta-feira, né? E aí eu falei para ele, eu respeito os teus compromissos, né? Então é importante que você respeite o meu. Esse é o meu compromisso com o Senhor e eu não vou abrir mão. Eu disse para ele. Por quê? Porque eu sou uma mulher submissa, mas eu não sigo autoritarismo. Tem uma diferença. Ele é autoridade sobre a minha vida, mas ele não pode ser autoritário, né? E aí ele sentou e esperou a reunião acabar. A partir desse dia, toda quinta-feira é do Senhor, porque eu me posicionei quanto a isso. Porque eu preciso entender esse limite, né? Sobre quem meu marido é, sobre a autoridade que ele é sobre a minha vida, mas acima dele está o Senhor. Então eu não posso também me frouxar quanto a isso, né? E foi uma experiência, porque eu achei assim, quinta-feira ele vai arrumar outra coisa, né? Ou, enfim, vai ficar bravo, vai ficar beiçudo na viagem. Nada, eu saí da reunião e ele estava faceiro, ai, que bom, já acabou, então vamos. Eu falei, quando o Senhor, a gente se posiciona sobre isso, ele transforma todo mundo, né? Transforma todo mundo, inclusive os maridos que ficam arrumando o que fazer nas quinta-feiras. Então, assim, glória a Deus pela vida de cada uma, porque a gente sabe que é um dia gostoso para estar em família, né? Mas ter esse tempo com o Senhor, eu acho que é muito especial, é uma decisão que a gente precisa tomar
porque faz parte do nosso crescimento, né? Recebendo água fresquinha nesse feriado. Partindo daí, eu gostaria de começar com um versículo que está lá na primeira carta de Pedro, versículo 9 do capítulo 2. Então, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, se vocês quiserem só ir anotando os versículos, tá? Ele diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. A primeira carta de Pedro, ela tem como objetivo encorajar os cristãos diante da perseguição que eles estavam vivendo naquele período, né? Então, Pedro escreveu essa carta, que eles vinham sofrendo, e também ele fala sobre a vida cristã, o quanto os cristãos devem viver uma vida compatível com a conversão, né? Pedro fala que nós somos um povo santo e estrangeiro vivendo numa terra estranha. Então, nós temos que ser diferentes. Não como robôs, mas por decisão nossa. Nesse versículo, ele diz que nós somos raça eleita, e eu estava lendo sobre isso, e Jesus, ele era também chamado de o eleito. Ele era conhecido como o eleito também. E quando Pedro fala raça eleita, ele está dizendo, lá no grego, que é genus eclectus, uma coisa assim, que você e sua família você e sua descendência são os eleitos do eleito. Aquele que é eleito elegeu vocês, raça eleita, ou seja, um povo que ele elegeu para ele. O eleito elegeu vocês e a descendência, porque essa palavra em grego, ela adquire a descendência junto. Ele diz também que nós somos sacerdócio real. E no grego é uma palavra, eles usam ali uma palavra metafórica dos cristãos, porque depois de purificado, depois que é conduzido à comunhão com Deus, né, que antes não existia, né, antes de Jesus não existia, então, depois disso, as pessoas dedicam sua vida somente a Deus e a Cristo. Por isso ele chama de sacerdócio real. O que é sacerdócio? Dedicação no exercício de uma missão. Qual é a nossa missão? Nos dedicar ao Senhor, né? Em tudo e para tudo, em todo o tempo. E ele diz que nós somos nação santa. E essa santa aqui, que a palavra que está ali no grego, a gente sabe que santo é separado, né, do Senhor. Só que essa palavra ali que ele usa é interessante porque eu não trouxe a palavra, porque essas palavras de grego são tudo esquisitas. Mas é como se ele dissesse em português que é algo muito sublime, muito santo, a palavra que está sendo colocada ali, né? Não é só um separado, é um super separado. Ou seja, é muito bem separado, muito bem escolhido. É como se ele pegasse os separados e ainda desse mais uma filtrada. Esses somos nós. Os super, super santos, separados. Não santo de anjinhos, mas de separados para o Senhor, né? Só que veja bem, você foi separada e escolhida para ser o benefício? Não. Não foi para dizer assim, uau, eu sou de Jesus. Não, né? Nem para olhar para o outro e dizer assim, puxa vida, né? Olha, a irmã casou faz 2 meses e já se separou. Que babado, né? A gente adora, né? O povo adora. Olha que babado, a menina casou esses dias, fez um festão, 2 meses já separou. A gente tem que chorar com isso. E não dizer, nossa, puxa vida. A gente tem que pensar assim, em que parte eu não contribuí para que isso continuasse? Porque eles fazem parte de nós, né? E a gente precisa manifestar isso, né? Em todo tempo, em todo momento, em tudo e para tudo. Continuar. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar separando pessoas. Porque se o sangue de Cristo está em você, então você precisa doar esse sangue. Fazer transfusão de sangue. Transferir esse sangue para quem necessita. Tem um monte de gente precisando desse sangue, né? Dessa doação, doe sangue. E nós temos o sangue de Cristo. Nós somos diferentonas, né? Então a gente precisa usar isso, né? Porque ele não deu para a gente para benefício. Olha que versículo poderoso esse, né? E aí eu queria linkar esse versículo com Gênesis 1, 26. A
parte de Gênesis 1, 26, que ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a criação, né? Esse versículo, ele nos mostra que o Senhor, ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Façamos, já denota que naquele momento estavam os três, né? Juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E todos nós sabemos que com o passar do tempo, né? Agora começa o declínio, né? Com o passar do tempo, com a natureza adâmica em nós, né, que passou a existir em nós, depois que o espírito do pecado passou a habitar em nós, porque a gente sabe que é o espírito do pecado que gera os pecados, né, que nos provoca a, a ir aos pecados, nós começamos a o quê? A nos afastar da nossa verdadeira essência. Passamos a deixar de ser aquela imagem e semelhança, e a gente passa a se afastar disso. Nós perdemos a comunhão com Deus, a Bíblia fala isso, né? E nós perdemos a nossa identidade celestial, porque Pedro disse que nós não somos daqui. Então a gente passa a perder essa nossa identidade celestial, a gente passa a ficar o quê? Tudo que é terreno nos atrai, tudo que é para a carne nos atrai, tudo que é para nós mesmos nos atrai, né? E a gente aí cada uma dessas coisas, né? Cada uma de nós em cada situação começa a criar camadas, começa a criar camadas. Para quê? Para se defender, para se proteger, para sobreviver, não sei, mas cada circunstância nos leva a uma camada. Tipo cebola, assim. A gente, né, antes de conhecer Jesus, a gente tá desse tamanho e começa a cair as casquinhas, né? As camadinhas. E aí, o que que acontece nesse momento, né? Depois da natureza adâmica ali? A gente passa a acusar, a culpar, a ter ciúme, a ter raiva, passamos a ter medo, desconfiança, insegurança. Nós começamos a confiar mais em homens, usamos o nosso próprio corpo para resolver as coisas, mentimos, colocamos nossas vontades acima de tudo e de todos, amamos mais as coisas do que as pessoas, não abrimos mão da reputação em nenhum momento. E aí eu já vou parar por aqui, porque a gente sabe que a lista é grande, né? E cada uma sabe como é, como foi, como era, né? Cada uma sabe da camada que foi acumulando. Mas tudo isso é uma camada que está por cima do meu verdadeiro eu. Porque o Senhor me fez imagem e semelhança dele. Coisas estão por cima disso, né? Hoje eu sofro da miopia, que eu não consigo enxergar as coisas. Eu tenho a surdez espiritual, que eu não consigo ouvir as coisas. E eu tô cheia de camada, movida por alma e nada mais. Meu espírito está adormecido. É assim que Jesus nos encontra, né? É assim que Jesus nos encontra. E cada dia em Cristo Jesus que a gente vai caminhando, vai sendo limpo, vai rompendo, vai tirando mais uma camada. Então, cada vez que uma verdade entra, uma fortaleza é destruída, uma camada é retirada. Cada vez que eu leio, cada vez que eu ouço algo da parte do Senhor, né? Para minha vida, principalmente, uma verdade entra e uma fortaleza é destruída e uma camada é retirada. E o que seria, Suzana, essa fortaleza? Segundo a etimologia de pastora Fabiana Padilha, uma fortaleza é uma fortificação que esconde algo, que nós levantamos para esconder algo, ou que se é levantado para esconder algo. A fortaleza é um conjunto de atos ou hábitos que esconde a ação ou instrução de demônios. Por exemplo, a religiosidade. Essa é uma fortaleza, né? Quantas coisas a gente viveu, né? Eu não tanto, mas quem tem uma caminhada mais longa, né, com isso, viveu achando que não poderia fazer alguma coisa. Eu também, porque eu tive a minha vida religiosa em outras áreas, né, em outras portas. Mas quanta coisa a gente viveu achando que não podia fazer algo, ou que deveria fazer algo, e isso caiu por terra, porque a verdade entrou
e essa fortaleza caiu, né? Eu lembro muito do meu processo sobre isso, né? Para quem não sabe, durante muitos anos eu acreditei em reencarnação. Por quê? Porque né, eu estudei muito tempo espiritismo e vivia isso, né? E no espiritismo não existe inferno nem diabo. Não existe por causa do ciclo, né? Por causa daquela, sempre aquele 360 sempre volta, sempre volta. Então não existe diabo. Então eu achava engraçado e eu achava ingênuo que as pessoas criam nisso. Olha só, né? E quando eu ganhei a Bíblia de presente, que, né, as meninas já sabem da história, que eu ganhei a Bíblia, comecei a ler, aí algumas camadas começaram a cair, né? Algumas fortalezas foram destruídas e algumas camadas de mim começou a cair. Foram derrubadas as fortalezas, algumas, né? Na caminhada a gente vai derrubando mais. E, gente, desconstruir não é nada fácil. Dói, dói na gente, dá vergonha, a gente passa mal, dá tontura, dá desespero. Choro, então, nem se fala, né? Dá muitas coisas. Isso para cada camada. Cada vez que eu preciso desconstruir algo em mim, todo esse montão de coisas e sensações e emoções e resistências minha mesmo vem à tona de novo. Cada fortaleza. Eu lembro que eu me trancava no quarto e eu chorava e eu brigava com Deus. Por que que você me deixou viver tudo aquilo então, se não era nada? E por que que tu me chama agora então? Sabe? Entrava em vários conflitos com Deus. Olha, Deus é muito longânimo, ele é muito amoroso mesmo. Que, olha, ele podia fazer, ai, cala a boca, garota, mas eu ficava lá nas minhas mazelas, né? Então, assim, é muito importante que cada um observe suas sensações, suas emoções, principalmente quando você não concorda com a ministrante, quando você não concorda, não quer assistir, está rejeitando a mensagem, porque você pode estar passando nesse momento por uma retirada de camada aí. Então, seja forte, seja corajosa, né? Resista essas emoções. Ai, estou odiando essa palavra, mas continue ouvindo, né? Seja essa, seja outra, continue ouvindo, porque isso vai passar. Esse momento passa se você resistir, se você permanecer, né? Por quê? Porque é uma briga de intelecto, é uma briga espiritual também, né? E um dos sintomas que a gente percebe muito, né, aqui no Tropa de Elite são as dores de cabeça, né? Cada vez que uma rompe aquela dor insuportável, a gente sabe, opa, tem uma fortaleza aí caindo, né? A gente ora sobre isso, né? E glória a Deus por isso. Então, a gente já identificou um dos sintomas, né? Tem uma passagem que nós aprendemos também com a pastora Fabiana, que é o 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, e nós, né, eu procuro ler todos os dias, eu tenho aqui na minha parede, quase todos os dias, ou todos os dias, eu leio essa mensagem, e é muito importante, eu recomendo que quem não conhece essa passagem, quem não sabia disso, que anote 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, e leia isso em voz alta e ore sobre isso, porque é, é transformador, né? Então, o versículo Gênesis, de 1 a 26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme nossa imagem e semelhança, né? E aí o versículo de Efésios, o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, ó, ele confirma e complementa. Ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, aquilo que começou em 1:26, né, de Gênesis, Efésios 4:13 disse, é bem assim mesmo, você vai voltar a ser aquilo ali. Então, se alguém tinha alguma dúvida do seu propósito de vida na Terra, acabou de descobrir. Você faz parte do povo escolhido, separado de Deus, e você tem um propósito. Para isso você existe. Você existe para cumprir esse propósito. Qual, Suzana? Voltar a se tornar imagem e semelhança de Jesus. Esse é o nosso maior propósito na Terra, né? As outras coisas são as missões, os propósitos diários, mas o nosso propósito como cristão é voltar a se tornar a imagem e semelhança de Jesus, da maneira exata que o Senhor nos fez.
é conseguir arrancar todo esse monte de camada, né? Tá, mas será que é possível alguém se tornar a imagem e semelhança de Jesus? Não só é possível como o Senhor nos fez. Ele fala em 1:26. E ali em Efésios ele diz, até que todos, né? Até que todos nós podemos atingir essa plenitude. Aleluia. Esse é o nosso propósito. Então, para que você realize esse propósito, o Senhor ele te dá alguns presentes, que são dons, né? Tem os dons ministeriais, que estão entre os 5, profeta, apóstolo, mestre, evangelista e pastor, né? Que é o próprio Senhor Jesus quem escolhe para você. Então, quando ele está lá escrevendo a tua cartinha da tua vida, lá, antes de você ir para a barriga da sua mãe, fala assim, ai, a Janaína vai ser assim, morena. Ai, lindinha, olha que linda que tá ficando, perfeita, minha Jana. Vou dar o dom ministerial de... E aí ele dá. Então, a gente sabe, ele pode dar depois mais, pode dar mais do que um, mas durante toda a nossa construção espiritual, quando o Senhor nos faz, escreve a nossa história, o Senhor Jesus, olha que honra. Isso fala lá em Efésios 4:11, tá? Se alguém quiser confirmar da onde que ela tirou a louca, que é Jesus que dá, lá de Efésios 4:11, lá diz que ele mesmo nos dá esse presente, ele nos concede esse dom ministerial, ele escolhe para você. Você tem uma cara de evangelista, vou te dar evangelismo. Não é assim, né? Mas é mais ou menos isso. E a gente também recebe outros presentes, a gente recebe dons espirituais. E quem concede é o próprio Espírito Santo. Ai, que honra isso, gente. O Espírito Santo decide nos dar isso, né? Conforme o nosso propósito, a nossa caminhada. Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 4, fala que é o Espírito Santo que nos dá, nos concede esses dons, né? E aí tem também os dons de operação. Falando em dom, falando em presente, né? Existem os dons de operação. Que dom de operação é esse, Ana? É quando Deus usa um dom, quando ele quer uma determinada situação, enfim, e aí ele usa uma pessoa. Como, por exemplo, foi o caso, ou qualquer coisa, pedra, mula, né? Foi o caso da mula de Balaão, em Números 22:30. Gente, ele não fez aquela mula profeta, né? Não, essa aqui vai ter dom de profecia. Não, mas o único momento em que foi usado foi quando foi necessitado, porque ela era o que tinha de melhor naquele momento para ser usado. Então, olha o que pode acontecer. Muitas vezes acontece uma pessoa que nem caminha com Jesus e vem e você está buscando uma coisa em Deus e a pessoa vem e fala para você justamente aquilo. Isso é um dom de operação que o Senhor usa para que realmente seja cumprido aquilo que tem que ser cumprido, né? Para que você receba aquilo que precisa receber. Então, ele pode usar pedra, mula, quem não é de Jesus, quem é de Jesus. E outra coisa também, né? Essa é uma chave, porque ele usou a mula porque ela estava disponível. A gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente precisa estar disponível para o Senhor. Se tivesse uma pessoa ali, ele ia utilizar uma pessoa. E nesse caso, né, ela não tinha o dom de profecia. Outra coisa também que pode acontecer é, por exemplo, você já reconhece teus dons. Não, meu dom é de interpretação de língua, sei lá, dom de cura, alguma coisa. Mas num dia você foi lá e estava lá orando e de repente você profetizou na vida de uma pessoa, entregou uma palavra para a pessoa, né? E não como a gente fala, eu profetizo que vai dar sol, profetizo que, né, profetizo que você vai ser. Não, realmente é algo assim que foi uou, sabe? Que você percebe que foi alguma coisa muito do Senhor. E daí depois você nunca mais faz isso. Fez só aquela vez para falar aquilo para aquela pessoa e nunca mais. Você fala assim, nossa, mas por quê? Porque o Senhor usou um dom de operação ali, através da sua vida. Naquele momento, era esse dom, mas não que seja o teu dom de presente que você vai usar habitualmente todos os dias, né? E nós recebemos da parte do Senhor também os dons naturais, né? Que muitos já vêm de berço, outros desenvolvem com o passar dos anos, com o curso, com a aprendizagem, né? Olha só, um grande exemplo que eu vejo, assim, nesses dons naturais é o pai da Jana. Falo muito da Jana porque é minha prima, né? Ele toca violão e nunca fez curso.
Ainda acho que até uma vez ele tentou fazer, mas não deu certo, não curtiu. Por quê? Porque ele já tinha esse dom natural nele, né? E é interessante, uma coisa que é muito dom, porque assim, ó, o pai da Jana, ele é canhoto. E você sabe que as cordas têm um lado para tocar, né? Então, se você é canhoto, ela tem que estar toda invertida. Mas ele pega um violão de destro e toca de baixo para cima, gente. Olha, se isso não é um dom maravilhoso do Senhor, porque a pessoa toca assim, né? Cima para baixo. Tananana. E o pai dela, quando pega o violão de destro, ele faz tananana. Gente, então isso assim, ó, isso é presente do Senhor. Isso é aquilo que a gente pode visualizar que é um dom natural. Da onde que alguém vai aprender a tocar de cabeça para baixo, né? Isso é muito poderoso. Sem contar na voz, né? Que ele apavora sem nunca ter feito nem curso, nem nada. Mas por que que a gente tem esses dons? Salmo 156 fala assim, ó, tudo que tem vida, louve o Senhor. Para cumprir o propósito, para a gente se aperfeiçoar. Porque tudo é para o Senhor, né? Para a gente se aperfeiçoar na adoração para Ele. Todos os dias, não é o caso do violão, mas todos os dons naturais que nós temos é para o Senhor. E tudo que nós fazemos é adoração ao Senhor. A parábola dos talentos nos mostra claramente isso, né? A parábola dos talentos fala muito sobre isso também. Além disso, todas nós recebemos o dom de falar em línguas para se edificar. E só para relembrar rapidamente, a gente tem pelo menos 3 tipos de línguas que a gente identifica na Bíblia, né? Esse falar em línguas que eu me refiro é a linguagem de oração, por onde a pessoa fala com Deus e é para sua edificação pessoal, conforme Paulo falou lá em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Tem o dom de variedade de línguas, onde Deus fala através de uma pessoa e é para edificação coletiva, opera em conjunto com o dom da interpretação. Então, a pessoa vai sempre falar essa variedade de línguas quando for, por exemplo, está aqui na sala, bate o reteté, a mulher fala em línguas e a outra interpreta, né? Isso é falado lá em 1 Coríntios 14, é diferente da primeira linguagem. Observe que um é para mim e o outro é para todos, né? Então, esse é o caso de trazer uma mensagem de edificação, de exortação, de conhecimento, enfim, em línguas, né? Para um grupo de pessoas, mas que alguém interprete, né? E tem também a língua que foi falada em Atos 2, no Pentecostes, que é chamada de sinal aos incrédulos. Também é diferente. A pessoa, através do poder do Espírito Santo, ela fala sobre Deus a outra pessoa, quando é assim. Que são os testemunhos. Peraí, que eu me perdi aqui. Sinal dos incrédulos. Que são esses testemunhos que a gente ouve muito falar, que alguém fala, tipo, em chinês, fala em árabe e nunca aprendeu a língua. E a pessoa, né, acaba se quebrantando ali, recebendo algo da parte do Senhor para a vida dela sem saber. Esse tipo de língua, você fala sobre Deus para outra pessoa. Quando você fala a língua da pessoa, por exemplo, né? Naquele caso de Pentecostes, a, aquela língua, ela foi complementada com a pregação de Pedro. Para isso veio a conversão de 3.000 pessoas. Então, não é só falar, chegar lá e falar, mas isso tem que ter um propósito também, né? A língua de sinal aos incrédulos é sempre para falar de Deus àquelas pessoas. Então, um é eu com Deus, um é Deus conosco, né? Quando eu falo em línguas, eu estou falando com o Senhor, ok? Quando alguém fala para o grupo, é Deus falando para o grupo, através de quem está falando. E quando é a língua dos incrédulos, é eu falando a língua daqueles sobre Deus. Ok? Então, tem esses 3 tipos. Eu ouvi um testemunho que eu achei muito legal, quero compartilhar com vocês, que eu vi através de um pastor, que ele falou sobre esses sinais aos incrédulos. Tinha um senhor, uma pessoa, né, um homem que ele fazia trabalho
de manutenção na casa das pessoas. E toda vez que ele chegava, abria a maleta e ele tirava a Bíblia dele e deixava do ladinho. Não falava nada, só deixava a Bíblia ali e mexia nas ferramentas. Se a pessoa falasse alguma coisa, ele falava. Se a pessoa não falasse, ele não falava nada. E aí chegou no final do trabalho dele, a Bíblia ali, ele foi guardando as coisas. O homem, quando ele foi guardar a Bíblia, o dono da casa falou: Ah, você é evangélico, né? Novo Testamento e tal. Daí ele falou: É, eu sou. Daí ele falou assim: Ah, mas eu não acredito no Novo Testamento, eu só acredito no Antigo Testamento. Tarará. E começou a falar sobre isso. E aí o senhor que estava trabalhando, ele sentiu a resistência, então ele: Não, tudo bem, mas eu posso pelo menos orar pelo senhor? Aí ele falou: Pode. E aí ele foi orar pelo homem. Só que quando ele foi orar pelo homem, ele sentiu muito forte dele orar em línguas. E ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia escandalizar, conforme fala também isso na Bíblia, né? Para a gente saber a hora de falar, tomar cuidado com isso para não escandalizar as pessoas. Só que ele disse que veio tão forte que ele teve que orar em línguas. E aí ele começou a orar, o Senhor liberou, ele começou a orar. Quando ele terminou a oração, que ele abriu os olhos, o homem estava em lágrimas, estava chorando, e ele falou assim: Aonde você aprendeu hebraico? Ele falou: Eu não falo hebraico. Ele falou: Não, você fala hebraico, inclusive com o dialeto da minha região. Você falou coisas que ninguém poderia saber. E daí ele falou assim: Aí ele engajou ali e falou: Isso é para comprovar para você que aquilo que você crê do Antigo Testamento se cumpre. Né? E aí ele começou a falar sobre Jesus para aquele homem. Então, esse é um testemunho que eu gosto muito de compartilhar, porque ele traz esse entendimento sobre esse dom, né, de língua aos incrédulos. Mas, na verdade, o que eu queria falar mesmo era da importância de orar em línguas para edificação própria. Porque o Senhor nos deu isso e deu para cada uma, né? Eu fiz esse resumo mais para a gente ter um entendimento à luz das Escrituras, porque às vezes a pessoa fica confusa. Qual é a língua? Qual é a língua, né? A maioria das pessoas não compreendem o que recebem de Deus. Se quem fala em línguas já não vê motivo claro para isso, o que esperar daqueles que ainda não falam, né? Então, a gente não precisa estar numa reunião específica, não precisa ir na igreja, não precisa sentir arrepio para falar em línguas. Né? Quem já fala, me refiro, né? A gente deve falar toda hora, o máximo possível que puder. Tomando banho, fazendo comida, limpando a casa, estendendo roupa. Mas, Suzana, isso não é profano? Eu não estou pecando contra o Espírito Santo fazer qualquer hora? Não é uma desonra? Gente, se eu tenho selado em mim o Espírito Santo 24 horas por dia, como é que eu vou fazer então? Para tomar banho, para namorar, né? Para lavar roupa? Toda hora. O Espírito Santo está 24 horas selado em mim, como é que eu vou fazer? Então, eu vou sempre desonrá-lo? Não. E o que que você acha que é pior, né? Você orar em línguas lavando roupa ou você tem inveja no seu coração? Sabendo que ele está aí. Porque quando você ora em línguas, ele está aí. E quando você tem inveja de outra pessoa, ou raiva, ou ciúme, ou qualquer coisa, ele também está aí. Você está permitindo ele viver isso dentro de você. Então a gente precisa aproveitar todos os momentos do nosso dia para se edificar. Né? Orar em línguas para se edificar é para todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Todo mundo que confessa Jesus como Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo. Né? E isso tá disponível para você de graça, pela graça, sem precisar pagar nada. Não precisa estar indo à igreja, não precisa fazer nada para receber, nada. Você precisa de 3 coisinhas: crer, desejar e pedir. Porque ele é cavalheiro. Mas olha, é um presente para as nossas vidas. Para nós, para a gente se edificar, para nós mesmos. Como não correr atrás disso, usufruir disso? A gente estava conversando justamente sobre isso, né? Eu falei assim, como a gente é privilegiada. Daí eu falei, na verdade, estava eu e a Fábio conversando, falei, na verdade a gente não é privilegiada, né? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, como assim? Por que que a gente recebe tanto e outras não? Porque nós decidimos usufruir daquilo que o Senhor nos disponibilizou. Né? Eu ainda usei um exemplo de um multiprocessador. Você tem um multiprocessador na sua casa. Ele rala, pica, fatia, ele é batedeira, ele é liquidificador, ele faz várias coisas. Mas você não lê o manual. Aí você usa ele para liquidificar só. Usa só o copo do liquidificador.
E, gente, esse multiprocessador faz tanta coisa, ele moe, ele pica, ele rala, ele descasca. Aí você fala assim, ah, mas daí se eu usar essas peças tudo, vai ter um monte de coisa para lavar. Prefiro nem usar. Só que se você ler esse manual, você vai descobrir que existe uma possibilidade de você fazer autolavagem nele. Você coloca as peças lá dentro, liga ele vazio, lá, tarará, e ele se limpa. E você fica aí com um baita de um multiprocessador usando só para liquidificar. E assim somos nós com o Senhor. Porque ele nos disponibiliza na nossa vida esse multiprocessador. Alguns usam alguns usam duas ferramentas. Eu descobri que o meu multiprocessador vem com manual e eu quero ler e ler sempre, porque sempre tem uma vantagem. Eu quero usar todas as ferramentas. Eu quero usar tudo que está disponível para mim. É assim que eu tenho que viver no Senhor. Por quê? Porque ele não faz acepção, ele dá para todo mundo, mas não é todo mundo que corre atrás e pesquisa e vai atrás e estuda e pergunta para o Senhor. Lê o manual. Qual é o nosso manual, gente? Tá ali. Rala, pica, moe, descasca. E se você quiser também, se limpa ali sozinho. Economiza energia também. Tem um monte de opções ali. A pessoa fica só liquidificando. Vai na igreja no domingo, toma ceia uma vez por mês. Tá, beleza. Tudo bem, né? Então, você faz parte do povo escolhido, separado de Deus e que tem um propósito para o qual você existe, se tornar imagem e semelhança de Jesus. Então, para isso, o próprio seu Jesus te concede dom ou dons ministeriais, o amado Espírito Santo te concede dom ou dons espirituais, o nosso Pai Criador, além de dar dons naturais, ele te encarrega de diversas e até possivelmente diárias missões, né? Todos os dias a gente tem oportunidade para avançar rumo ao alvo, né? O nosso alvo qual é? É Cristo, como diz em Filipenses 3, 13 e 14 lá, né? Preciso ir rumo ao alvo. Sem contar que temos a Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é a verdade, que é o próprio Cristo. Quanto mais eu leio, mais eu me aproximo de Jesus, porque Ele é a palavra. Pensa. Meu Deus, tem tanto. A gente tem acesso direto ao trono, né? Temos o Cristo Jesus, o nosso amado, temos o Espírito Santo conosco sempre, mas eu prefiro só liquidificar que tá bom. Tá bom, vou liquidificar só. Nós queremos e precisamos alcançar o nosso propósito. A nossa vida ela é para chegar a esse propósito. Tirar todas as nossas camadas que o pecado foi inserindo, que a alma foi inserindo, e voltar ao nosso verdadeiro eu, o nosso eu celestial. Esse é o nosso propósito. E falar em pecado, a gente sabe que o significado da palavra é tanto no hebraico quanto no grego, que no hebraico é chatá, sei lá o quê, e no grego é hamartano, uma coisa assim também. A palavra pecado significa errar o alvo. Eu quando aprendi isso, eu achei muito tremendo. Meu alvo é Cristo e pecado é errar o alvo. Olha só. Então, toda vez que alguém vai falar em hebraico, ele não fala assim, hoje eu pequei, ele fala assim, hoje eu errei o alvo. Olha só. E falando sobre propósito, de uns tempos para cá, a palavra propósito, ela ganhou, né, o mundo, tanto no ambiente dos escolhidos, que somos nós, quanto também no meio das pessoas que ainda não foram alcançadas, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre isso, fui estudar um pouco, e na verdade nós usamos a palavra propósito sem nem saber direito sobre a palavra, né? E apesar de muito usada, pouca gente conhece a etimologia dessa palavra. O que que é essa etimologia? É o estudo real, a origem da palavra, a história da palavra, né? Nem sempre é o que está no nosso dicionário em português, né? Mas a raiz dela. E aí eu fui pesquisar a etimologia da palavra e descobri que ela vem do latim propósito. E desmembrando ela, fica pro é para mim, pósito é posto colocado. Ou seja, meu propósito é aquilo que está posto para mim, né? Meu propósito é uma função colocada para mim. Não sou eu que escolho. Ah, não, eu vou. Ah, eu tenho um propósito. Não, alguém me deu um propósito. Então, o Senhor nos deu esse propósito de voltar a se tornar a imagem e semelhança como Ele, né? É claro que para alcançar o que foi colocado para nós e sem errar o alvo no caminho, nós temos o nosso manual, né? Que é a Bíblia, para nos instruir os princípios e valores, para a gente não se perder no caminho. E falando em princípio e valores, a gente volta à conversa de 1 Pedro.
né, do livro dele. Eu comentei que ele fala da importância do nosso comportamento como povo de Deus, né? Não só, na verdade, não só o livro de Pedro, né, mas acho que todos apontam para isso, né? Mas eu gostaria de fazer alguns apontamentos ali. A partir do versículo 11 do capítulo 2, ele fala sobre os deveres sociais dos cristãos. Eu não vou ler, mas eu sugiro que você leia 1 Pedro, é muito interessante, ele traz muito ensino. Depois lê com calma, né? Você sabe que uma vez eu estava dormindo e eu acordei com uma voz me dizendo assim, 1 Pedro. Meu Deus, acho que eu tenho que ler 1 Pedro. E realmente, olha, foi transformador, né? Eu escutei assim, 1 Pedro. Falei, oh meu Deus. Por quê? Porque trata da sua vida ali, né? Ele dá direções para a sua vida. Por isso que é importante, sugiro que você leia com calma, né? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, mulher, ser crente não é fácil, mas também não é um título, não, né? Não é ir para o culto nos domingos, ouvir uma palavra online, eu vou entrar aqui no Tropa de Elite, ai, glória a Deus, que palavra abençoada. E, né? A Bíblia diz em Lucas 17 que se nós fazemos o que é devido, ainda assim somos servos inúteis. Se eu fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu ainda sou uma serva inútil. A Bíblia diz, por quê? Porque nós precisamos ir mais além, a gente precisa romper. Sabe aquela baita secretária que faz tudo e ainda faz mais do que o patrão imagina? É a crente que tem que ser. E além, meu Deus, Sana, já é difícil falar do que tem que ser feito. Não, nem me fale, que eu sei que não é fácil. Meu Deus, é uma luta. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque a gente fica dizendo assim, ai, santo, santo, santo. Isso não é adorar, né? Repetir aleluia, 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 oh, glória a Deus. Gente, isso não é ser crente. Muito menos dizer que adora ele com isso, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer, porque eu adoro fazer. Glória a Deus, aleluia, eu adoro fazer. Só que eu adoro o Senhor de outra maneira, na verdade, na íntegra, né? Eu, eu tenho plena convicção dentro de mim de que de quem ele é e do que ele faz. Se eu tenho essa plena convicção de quem é o Senhor na minha vida e do que ele faz na minha vida, eu estou adorando ele. Essa é uma adoração. Por quê? Porque eu estou sendo a verdadeira essência. Quando eu reconheço quem é o meu Criador, quem é o meu Senhor, eu estou adorando ele. Porque quando assim, ó, quando eu reconheço que a minha mãe é minha mãe, se ela diz não é não, eu estou reconhecendo, estou honrando a minha mãe. Mas quando eu reconheço quem é o Senhor é esse, ele faz isso, ele gosta disso, e eu faço isso naturalmente, eu estou adorando o Senhor. Por quê? Porque eu estou vivendo o meu propósito. Eu estou caminhando para isso. Isso é a maneira de adorar o Senhor. Essa é a maneira de adorar. Aquilo que o Senhor recebe. Mas quando eu estou gritando aleluia, aleluia, glória a Deus, isso é muito mais para mim do que para Ele. É muito mais para mim do que para Ele. Mas quando eu cumpro o que eu tenho que cumprir, eu estou adorando o Senhor. Então, você consegue se manter firme e negar os seus desejos carnais que guerreiam contra a sua alma? Você consegue controlar os seus desejos? Você consegue controlar o desejo de comer o segundo prato, sabendo que é gula? Você se satisfez com o primeiro prato, mas você vai pegar mais. Ai, mas está tão gostoso, vou pegar mais um pedacinho. Tá, e esse mais um pedacinho é para o meu corpo ou é para minha gula? E se é para minha gula, eu consigo controlar esse desejo? Você consegue controlar o desejo de falar o que não deve para o marido? Você consegue controlar o desejo de se tocar, né? De desejo de ver besteira na internet? Você consegue controlar o desejo de ficar mais tempo na internet do que lendo a palavra? Você consegue controlar isso? Você tem conhecimento, você tem noção de que você já passou do tempo na internet, mas você não largou a internet e foi ler. Você consegue controlar isso? Não, agora eu dei meus 15 minutos de intervalo, de descanso para minha cabeça, que a gente precisa. A gente precisa de Netflix, a gente precisa de internet, a gente precisa dar risada, né? Porque senão a gente vai ficar.
louca, né? Pragmática, vai ficar ali só... Deixa de ser o que é real, né? Passa a ser uma coisa mecânica. Mas você consegue controlar esse e outros desejos que você sabe melhor do que eu, né? Eu não preciso falar quais são os desejos que estão rodeando a tua carne. Você consegue controlar? Você conhece suas fraquezas? Todo desejo da carne que eu não tenho controle se torna pecado de concupiscência. Está lá em Gálatas. Veja bem, porque desejo não é pecado. Se eu tenho vontade de comer o primeiro, o segundo prato, tudo bem. Esse desejo, ele não é pecado. O pecado é o desejo, é quando eu desejo e não tenho mais controle. Aí ele rapidamente vira pecado. Rapidamente você erra o alvo. Porque se eu consigo controlar o meu desejo até ali, tudo bem, porque faz parte, né, da minha carninha de terrena. Mas se eu não controlar, principalmente com consciência, tá? Principalmente com consciência. Então, ele rapidamente vai virar um pecado. E você está vivendo de maneira exemplar para os que não fazem parte ainda do povo de Deus? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem em você? Essas pessoas que o Senhor quer alcançar, elas conseguem ver as boas obras em você? As suas obras glorificam a Deus? Essas perguntas, elas estão lá em 1 Pedro, tá? E as respostas determinam o processo do cumprimento do propósito. Como não? Se eu recebi dons ministeriais, dons espirituais, força de ferramenta que me ajuda a auxiliar nesse processo, como que eu ainda não consigo controlar os meus desejos? Como que eu ainda não me tornei uma pessoa melhor, né? Se eu tenho um poder dentro de mim, então logo eu deveria já ter me tornado uma dinamite nessa terra para o Senhor. Você se sujeita às autoridades humanas que Ele mesmo levantou na sua vida? Você vive como uma pessoa livre, mas sem usar essa liberdade para se beneficiar? Todas essas perguntas, essas palavras estão na carta de Pedro. Você tem servido a quem? A quem quer que seja, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus? Olha só, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem vai ter suportar açoites recebidos por terem sido mal? Se quem é mal recebe açoite, mas consegue suportar quando está fazendo bem e ainda assim é açoitado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Isso fala no versículo 19 e 20 lá. O versículo 21 fala assim, ó. Para isso vocês foram chamadas. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando como exemplo, para que sigam os seus passos. Versículo 21, isso. Versículo 22 e 23 fala assim, ó. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Entregava-se àquele que julga com justiça. E eu preciso voltar a ser imagem e semelhança de Jesus. Então, qual é o propósito? Ser imagem e semelhança de Jesus. Será que a gente está conseguindo ser parecido com ele? Você tem se sujeitado ao seu esposo, mantido sua boca, que é uma fonte de vida? Ou é uma fonte de morte? Seu marido consegue ver uma conduta respeitosa e honesta em você? Consegue manter equilíbrio por fora e espírito tranquilo por dentro? Está se distraindo? Ou sua esperança está em Deus? Para aquelas que não têm esposo, independente do motivo, né? Você tem se preservado? Eu não me refiro a corpo físico,
Mas eu me refiro à conduta moral mesmo, comportamento diante das pessoas que ainda não conhecem as Escrituras. Pedro diz que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Diz que você é propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Você tem que proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. E o que estamos fazendo com isso? Como você tem se comportado, fazendo parte desse povo exclusivo que ele escolheu? Estamos atraindo ou escandalizando com o nosso comportamento, nossas palavras, nossas vestimentas? Meu Deus! Quando as pessoas olham para você, elas identificam que você faz parte da nação santa? Tem gente que só de olhar já sabe que grupo faz parte, né? Tipo, não é uma regra, né? Nem um preconceito, nem nada disso, mas nós fomos, não fomos nós que estabelecemos, né? Mas quando você, por exemplo, entra num fórum ou num órgão público, você sabe quais são os advogados ali, não é? Cara, a gente não escolheu, mas é assim, não sei quem que estabeleceu isso, mas você entra num lugar e fala assim, aquele ali é advogado. Só pelo jeito, pela fala, pela roupa, a gente consegue identificar os ciganos, né? Quando a gente vai numa área de saúde, nós sabemos quem são os médicos. Até mesmo quando eles não estão de jaleco. Às vezes você vai lá numa clínica, começa a ver o pessoal atrás do balcão conversando, aquela pessoa ali. Só no jeito da pessoa analisar um papel e o jeito de falar, a gente identifica. Opa, aquele ali deve ser um médico. Acho que é ele que vai me atender. E nós? Quando a gente chega num ambiente, conversa, as pessoas percebem que nós somos a nação santa? Será que o meu comportamento externo e interno está representando bem a quem eu pertenço? Isso é uma escolha, na verdade. A Bíblia mostra que é o desejo do Senhor com seus escolhidos. A Bíblia inteira fala sobre o comportamento e as ações do crente, né? Principalmente no Antigo Testamento. Você escolhe como vai viver, né? Só que essa escolha, ela tem uma consequência. E nisso eu não me refiro de forma terrorista, dizendo, você vai sofrer, tu não se comporte. Não, eu digo que não fazer algo resulta em não viver algo também. É um exemplo, né? Quanto mais eu me distraio, mais eu erro o alvo. Mais eu demoro para alcançar meu propósito. Eu estava lendo Levítico outro dia e eu li sobre Arão quando ele perdeu seus 2 filhos consumidos pelo fogo. E Arão, todo mundo sabe, né? Que é irmão de Moisés, aquele que libertou o povo Egito, né? Escravo do Egito. E a Bíblia diz lá em Êxodo que Arão e seus filhos foram chamados por Deus para realizarem o ofício de sacerdotes. A Bíblia mostra que eles foram consagrados e instruídos sobre esse trabalho. E isso demonstra um tempo de preparação também, de instrução, antes que eles começassem efetivamente o seu trabalho como sacerdotes no tabernáculo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os 2 filhos mais velhos de Arão, que era Nadab e Abiú, eles pegaram cada um seu incensário, puseram fogo e acrescentaram incenso, né? Tem todo o detalhe lá, conta todo o detalhe lá. E a Bíblia diz que eles levaram esse fogo estranho perante o Senhor sem que tivessem sido autorizados. E a consequência foi imediata, né? O fogo da presença do Senhor os consumiu. E por que não teve uma chance ali? Você vai pensar assim, poxa, mas por que não, Deus não deu uma chance? Porque já havia uma sentença. Você ler lá em Levítico 16, diz exatamente como eles deveriam fazer. E no final diz assim, ó, para que não morra. Para que não morra. Então, já havia uma sentença sobre aquela atitude. Se você fazer diferente daquilo, você vai morrer. E ali ensina isso para a gente também. Faça exatamente assim para que não morra. Se fazer de outro jeito, tudo bem, só que tem consequência. Ele não vai dizer, não faz, porque ele já disse. Né? Aí vai partir de mim. E eles se distraíram. Sabe o que aconteceu? Eles erraram o alvo. E aí veio a consequência. E percebam que eles começaram a fazer errado
E Deus não disse não façam, por causa da escolha. Essa tal escolha que todo mundo adora falar, né? Ai, porque escolha, porque, como é que é? Livre-arbítrio, né? Ah, porque tudo bem, claro que pode, dá-lhe pau na consequência depois. Se eram sacerdotes, se somos sacerdotes, como deve ser nosso comportamento? Para que não morramos. Fazer de qualquer jeito? A gente sabe que eles tinham como costume colocar cinza na cabeça, rasgar as vestes, gritar, chorar, o luto, né, da perda das pessoas. Como isso era um sinal de luto pelas perdas. Isso era um costume deles, né? E Moisés passou a instrução para Arão e seus outros dois filhos, que também eram sacerdotes, que eles não deveriam fazer o mesmo que o povo. Sabe o que que é? É que você é sacerdócio real. Então você não pode se comportar como o povo. Eles deveriam fazer, sabe o quê? Controlar as emoções, se comportar diferente, continuar firme no ofício. E a consequência não era sobre eles, só sobre eles, era sobre toda a comunidade. Porque quando eu erro o alvo, não sou só eu que pereço. A minha família perece, as minhas conexões perecem, as minhas gerações futuras perecem. Olha a importância de se manter sóbria, vigilante, focada no propósito. Não há confirmação, mas eu acredito que a distração de Nadab e Abiú poderia estar relacionada ao excesso de bebida, né? Por quê? Porque veja como os desejos incontroláveis nos levam à ruína. Porque na sequência do fato ocorrido ali, o Senhor disse assim, diretamente para Arão, né? Ele fala assim: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida forte antes de entrar na tenda do encontro, porque senão vocês vão morrer. Isso está lá em Levítico 10, tá? E olha só, o Senhor também disse assim para Arão: isso é um decreto perpétuo para suas gerações. Olha só, você tem que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Ele tinha que fazer essa separação. Então, nós precisamos aprender, de uma vez por todas, a fazer essa separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro de nossas vidas. Nós não somos qualquer um. E eu não estou dizendo aqui que o povo tem que parar de beber, gente. Isso aí é cada um com si, cada um com o Senhor, né? Não faz tatuagem, não toma vinho. Isso aí é você e o Senhor, porque a cada um ele vai determinar algo, desejar algo para sua vida, baseado naquilo que você tem para cumprir, né? Mas a gente precisa prestar atenção naquilo que realmente é santo e naquilo que é profano, naquilo que é puro e naquilo que é impuro em nossas vidas. Porque se ele escolher para mim uma coisa e eu fazer outra, porque é legal ou porque pode, mas a Bíblia não diz que não pode. Tudo bem, mas olha, João Batista foi o único que usou roupa de camelo lá, sei lá o quê, de couro e tarará, e comia gafanhoto. Por que que os outros profetas não? Porque a cada um é dado uma coisa, conversa com o Senhor. Veja se você pode tomar o seu vinho. Conversa com ele. Claro que pode. Quem pode, pode. Eu não bebo. Mas eu vou fazer uma tatuagem. Então, converse com o Senhor, né? Não torne tudo o que não é santo na sua vida, tudo que ele não escolheu, vai se tornar profano. Se ele disse assim, ó, olha, sabe, no decreto perpétuo da vida da Susana, ela não deve fazer tal coisa. E se eu olhar assim, poxa, mas a Bíblia diz que pode, aqui não diz que não pode, então eu vou. Vocês estão me ouvindo? Parece que está dando umas travadas. Então eu vou fazer. Isso vai se tornar profano, vai se tornar impuro, mesmo que para o outro não seja. Nós não somos qualquer um. Nós somos a nação santa. Somos o povo escolhido de Deus. E eu li essas coisas e fiquei refletindo, porque é um decreto perpétuo, né? Ah, Susana, então agora a gente vive na graça, o véu se rasgou. Tem muito disso também, né? Por isso mesmo a importância de refletir, de buscar no Senhor. Um decreto perpétuo não cai, ele continua valendo, é perpétuo. Só que agora não temos mais as divisões.
Somos todos sacerdotes. Antes era esse, agora somos todos, conforme a gente leu ali em 1 Pedro 2,9, né? Foi o primeiro versículo que a gente leu. Eles tinham que se cuidar somente quando eles iam entrar no tabernáculo, que era onde estava a presença de Deus. Mas e agora? Onde é que está a presença de Deus? Ferrou, irmã. Ferrou. Agora não tem mais época. Agora você tem 24 horas Deus dentro de você. Eles tinham que se cuidar só quando eles iam entrar lá. E como que a gente vai fazer para que a gente não morra se Deus está presente de nós 24 horas? Claro que a gente fala da morte espiritual, né, gente? Eu acho, pelo menos. Eu espero, pelo menos. Nós não podemos parar no caminho, a gente precisa seguir rumo ao alvo. É necessário cuidar das distrações, observar o que está ganhando a minha atenção, o que está ganhando o meu tempo, quais são minhas paixões no dia a dia. O que que eu amo tanto no meu dia a dia? Nós falamos o tempo todo, volta Jesus. E sabe, a verdade é que se Jesus voltar, ferrou. A gente sabe que ele está para voltar, né? Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão esperando um Jesus amoroso, cheio de anjinho, aquela nuvem, harpas tocando, tananã. Gente, olha, a gente precisa dar mais uma lida de novo na Bíblia, porque quando Jesus voltar, vai ser pedreira. O bicho vai pegar. Apocalipse 19 é um dos que mostra, aliás, né, claramente, né, durante toda a vinda dele, né? Porque a volta dele é para governo, para justiça e para julgamento. E na real, se ele voltar, é sinal que você ficou. A gente não tem que esperar Jesus voltar enquanto a gente está aqui. A gente tem que esperar que Jesus nos busque. Me busque, Jesus, me busca. Eu não aguento mais essa terra, me busca. Aí sim. Agora você ficar aí falando, volta, Jesus, ferrou. Então, eu posso satisfazer a minha carne e alegrar meu dia, mas eu posso me distrair e perder o momento da volta de Jesus. Até a Fábio fez um post hoje, né? E se Jesus voltar no feriado, irmã? Ferrou daí, porque não tem ninguém aí, né? Tá todo mundo oba-oba. Foi como Nadab e Abiú. Eles escolheram. É a minha escolha. Eu não quero perder nenhum momento. O meu alvo é Cristo. E é por isso que eu amo ter aqui no Tropa de Elite, sabe? Eu sou meio tiete, né? Acho que eu falo sempre sobre isso. Mas é que o Tropa de Elite, ele me faz lembrar do meu caminho, ele me traz de volta para o trilho, ele me coloca de novo no prumo, me faz olhar no espelho e tentar enxergar Jesus, não em mim, mas como um reflexo para mim, como uma referência para mim, né? Porque o meu alvo é Cristo. Eu entendi que eu tenho um propósito e eu decido ir em busca disso. Amém? Acabei. Glória